40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão prontos para o último episódio? É assim, tal como na aventura houve uma reta final, aqui também está a haver uma reta final. Hoje é o último episódio aqui da forma de documentar, não é? Esta aventura. Nesta aventura, normalmente, as pessoas gostam de chegar ao fim e comemorar. Eu, de facto, comemorei, mas também tive que recuperar. E hoje o tema do episódio é sobre recuperação, que é algo que se fala muito pouco. O que é que acontece no dia em que se chega, o que é que acontece nos dias seguintes, como é que o nosso corpo reage, como é que a nossa mente reage, o que é que acontece, não é? No fundo, quando a adrenalina desaparece e as luzes se apagam. E o que eu vos posso dizer é que o choque físico e mental é brutal. No primeiro dia que eu cheguei a casa, portanto, foi um dia mais descontraído, a pessoa não sente grandes efeitos, porque é um dia normal de chegada a um ponto de destino. Portanto, no fundo, era como se fosse um fim de etapa com um sabor diferente. Portanto, cheguei a casa e fiz algumas rotinas diferentes daquelas que estava a fazer diariamente até então, mas o meu corpo estava normal. Dia seguinte, o corpo acorda a pensar que vai continuar a fazer o mesmo. E portanto acordei super cedo, não é? Porque estava habituado a acordar super cedo, e o corpo acha que ia pedalar, não é? Mais 12 horas. E o corpo percebeu que não ia ser assim, passado 2 ou 3 horas de não ter levantado. E quando isto acontece, começam-se a dar as primeiras alterações. Eu, para evitar, ou no fundo para amenizar este efeito, a minha estratégia foi fazer voltas de bicicleta de recuperação ativa, voltas tranquilas. E foi o que fiz. No primeiro dia fiz uma voltinha, não sei se chegou a 1 hora, muito tranquila, mas a sensação que tinha era que o corpo tinha entrado numa espécie de shutdown, um estado de low power extremo para se poder reconstruir. E depois da minha voltinha de bicicleta tranquila é que eu senti, de facto, a verdadeira marretada, com uma quebra total da energia, uma apatia e uma fadiga profunda. Porque o corpo já tinha passado do registro do vamos embora, isto é a pedalar, para um registro de espera lá que isto parou e eu agora tenho que me reconstruir em condições. Os 3 primeiros dias o meu corpo parecia estar em hibernação. Eu só queria estar sossegado, pernas para o ar, sentia-me apático, com pouca energia, mas mesmo assim fui mantendo as pedaladas e fui aumentando um bocadinho o tempo da pedalada, assim como também aumentando um bocadinho a intensidade, de forma muito gradual. Mas mesmo assim o corpo não queria grandes conversas, ele estava lá no seu modo meio hibernado e eu estava a tentar sobreviver a isto tudo. Paralelamente a isto, existe um aspecto que tem a ver com a nutrição, que o corpo continua a pensar que vamos fazer exercício e vamos continuar a queimar calorias. Portanto, o corpo está em automatismo para uma queima de calorias e mesmo não fazendo a intensidade de horas de bicicleta que eu estava a fazer, o corpo continuava num regime acelerado e isso continuou a dar-me uma fome imensa, mesmo estando a fazer muito pouco exercício. E, portanto, os primeiros 3 dias eu comi que nem um animal também, como se estivesse em plena aventura, a consumir aquela alarvidade de calorias por dia. E, portanto, isso também não ajudou, porque comia em excesso. E, portanto, isso foi um erro. Comia em excesso, e não só comia em excesso em quantidade, como também abusei em demasia dos doces. E isso, de facto, revelou ser um exagero que também não contribuiu para que o meu processo de sensação física, não é, de bem-estar, tivesse sido melhor, porque com as quantidades de comida que eu estava a ingerir e não estando a fazer a quantidade de exercício físico que eu tinha vindo a fazer, todo o processo
digestivo se tornava mais lento e eu acabava por ficar infartado, mal disposto e, e esse excesso de açúcar que eu também ingeri por causa da quantidade absurda de doces que comi já no processo pós-aventura, também não ajudou o sistema renal a ficar mais aliviado e, portanto, ele continuou sob stress e não estava a ajudar o corpo no processo natural de desinflamação depois de um esforço desta dimensão. A partir do final do quarto dia, eu comecei a sentir, de facto, que as quantidades de comida que eu precisava já não eram tantas e houve uma redução substancial daquilo que eu estava a comer a partir do quarto dia e eu também me comecei naturalmente a sentir um pouco melhor. Há aqui um outro tema que também é um bocadinho um pouco falado, não é? Que é que eu lhe chamo o peso fantasma, não é? Normalmente as pessoas têm tendência a pesar-se antes de irem fazer estas aventuras e a pesar-se depois de chegarem. Eu pesei-me não no dia a seguir a ter chegado, pesei-me 2 dias depois de ter chegado. E não foi espanto nenhum para mim ver que eu estava com mais 3 quilos do que aquilo com que tinha saído no início da aventura. E isso é perfeitamente normal, porque tem a ver com uma retenção massiva de líquidos que é originada pelo corpo para efeitos de proteção dos tecidos musculares danificados. Portanto, isso acontece também durante a aventura e também essa era uma das razões pelas quais eu tentava passar tanto tempo de pernas ao ar e massajar, no fundo, para reduzir essa retenção de líquidos e, de alguma forma, transportar esses líquidos para fora do meu organismo. E, portanto, os 3 quilos que eu tinha a mais no dia D mais 2 não me espantaram nada, porque eu sabia que, passados uns dias, iria estar com provavelmente o mesmo peso ou até menos daquele com que tinha iniciado a aventura. As sensações físicas só começaram a melhorar a partir do dia 4. E na noite de D3 e na noite de D4 e também na noite de D5, mas já menos, deu-se um fenómeno perfeitamente alucinante, que foi a loucura da transpiração durante a noite. Eu acordava completamente encharcado, com a sensação de que a minha cama era uma banheira cheia de água. E portanto foram 2 noites em que foi super intenso, a noite de 3 para 4 e de 4 para 5, e depois a noite de 5 para 6 já foi mais soft. Mas o verdadeiro desbloqueio dos líquidos deu-se no dia 6. Aliás, eu até fiz um vídeo que depois publiquei, onde até fiz uma paragem, porque precisei de diverter águas, porque eu estava a sentir o meu organismo com muita necessidade de expelir líquidos. Essa volta de bicicleta que eu dei já foi uma volta um bocadinho mais longa, no dia 6, cerca de 3 horas, e também já pus um bocadinho mais de intensidade, mas ainda assim de forma controlada. Mas se calhar de alguma forma, ou pelo próprio processo, essa volta poderá ter acelerado ou ter funcionado como um gatilho que estimulou o corpo finalmente. E o corpo percebeu que estava na hora de reagir e de libertar todos aqueles líquidos que estavam, digamos, num processo de proteção de inflamação. E o que eu vos posso dizer é que depois dessa volta de bicicleta no dia 6, desde o período em que eu cheguei a casa até o período em que me deitei, e estamos a falar durante 12 horas, eu fui mais de 20 vezes orinar na casa de banho. E não era pinguinhas, era orinar em condições. Portanto, foi uma verdadeira loucura. E, portanto, eu perdi aí líquidos e líquidos e líquidos de uma forma mesmo alucinante. Eu voltei-me a pesar ao 7º dia e já estava com o peso igual àquele com que tinha começado a aventura, e no 8º dia até já estava abaixo desse peso e as coisas estavam perfeitamente normalizadas. Mas pronto, isto é relativamente ao corpo, não é? Se o corpo
recupera, não é? Com este descanso ativo, já a mente precisa de outro tipo de estímulos para recuperar, porque propriamente sente falta da aventura, não é? Sente um vazio. E, portanto, o que eu fiz durante este período, não é? Pós-aventura, no fundo, foi manter a aventura viva na minha cabeça. Portanto, mantendo-me ativo nas redes sociais, mantendo a aventura viva, pensando na forma como eu ia, no fundo, divulgar esta história, não é? E falar destes temas todos. Isso foi uma forma de eu me manter mentalmente ocupado. Naturalmente, dediquei-me aqui à jardinagem do meu pequeno espaço, aos meus banhinhos na piscina, a conviver com a família, e um ou outro evento pontual que ocorreu. E pronto, e foi a forma como eu mantive a minha cabeça ocupada. Agora, também vos digo, a primeira volta de bicicleta que eu dei, no dia a seguir a ter terminado a aventura, foi estranha, porque o meu cérebro estava tão habituado à rotina da aventura, que eu senti, para já senti uma enorme falta, quando olhava para o Garmin, não via o tracejado do caminho que eu tinha que percorrer. Portanto, não tinha linha de navegação. E isso fez-me uma imensa confusão, porque me deu aquela sensação de que estar desnorteado, não ter destino, não saber para onde é que ia. E estava nas minhas estradas, conhecia perfeitamente o sítio onde estava. Mas aquilo deu-me uma sensação de vazio. Outra coisa que foi extremamente estranha também foi a bicicleta, não é? Que estava com um pegar e um andar completamente diferente, aliviada que tinha sido de cerca de 8 ou 9 kg de peso, 8 kg pelo menos. Tinha sido aliviada desse peso e, portanto, isso também se sente muito quando se vai andar de bicicleta, principalmente quando nos metemos a andar em pé. Quem já fez bikepacking e anda em pé numa bicicleta com peso ou numa bicicleta sem peso sabe que temos que nos habituar ali durante os primeiros segundos, porque a bicicleta com o peso funciona de outra maneira. Mas pronto, isto foram as minhas sensações, não é? Mas o tempo passa e o tempo cura tudo. E, portanto, o corpo recupera, a mente recupera, tudo se recompõe naturalmente. E eu hoje estou a gravar isto no dia 17, depois de ter terminado a aventura, e fisicamente sinto-me recuperado, não tive continuo sem qualquer tipo de mazela da aventura. Mentalmente continuo ocupado, não é? Até terminar este processo. E depois a vida há de seguir normal até voltar a fazer outra aventura ou voltar a ter outro aspecto de interesse que me ocupa assim desta forma tão absorvente. E é isto. As 40 Serras Míticas terminam aqui, não é? Estes 11 episódios, mais o episódio 0, vão manter isto vivo para a posteridade, não é? Para mim e para quem quiser. E, portanto, a única coisa que eu vos posso dizer é agradecer a todos os que estiveram aí desse lado, os que virem, àqueles que me acompanharam durante a aventura e que mandaram mensagens e que foram um incentivo todos os dias, àqueles que já cá não estão nesta vida, mas que me continuam a acompanhar nos momentos mais complicados da aventura. E já sabem, se necessitarem de alguma dica ou queiram planear o vosso próprio desafio, estou à distância de uma mensagem e não cobro nada por isso e faço com todo o gosto. É isto, malta. Um grande abraço e sejam felizes.